Olá, irmãos. Essa aqui é a nossa aula virtual, né? A igreja não para, mesmo com essa pandemia, com essa loucura toda acontecendo por aí. Nós temos aí os cultos sendo transmitidos pela internet e as aulas da escola bíblica, então, estão sendo disponibilizadas para toda a igreja também através da internet. Lógico que é sempre melhor a gente estar juntos, ter aquele momento de compartilhar, de aprender também com o aluno. Fazer essa troca de experiência é sempre muito importante. Mas como não é possível, então a gente faz o que é possível, que é a nossa aula virtual. Então daremos continuidade à nossa disciplina de adoração, usando nosso livro base, que é a Teologia do Culto, e estamos na lição de número 10, a lição que fala sobre a oração no culto. A oração é um dos elementos que naturalmente já está inserido no nosso culto, seja no culto público, no pequeno grupo ou no tempo a sós com Deus. Já é nosso hábito como cristãos, como servos de Deus, orarmos. Mas é importante entendermos qual a influência, qual o peso da oração no cultuar, para que ela não seja algo mecânico, não seja algo que simplesmente a gente faça por fazer. Mas ele é um momento que você se encontra com Deus, é um momento que você fala com Deus, e muitas vezes é aí que Deus vai falar ao seu coração. A oração, ela tem valor no culto, como um momento de gratidão ou como um momento de súplica. Como gratidão, a gente tem um exemplo em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o 20. É a oração de Davi. Davi estava no final da sua vida. Salomão era já designado para ser o rei, seu sucessor. E Davi, sabendo que não iria construir o templo para Deus, mas seu filho Salomão o faria, aquele templo de Jerusalém, ele convoca o povo a trazer ofertas ao Senhor. Ele convoca o povo a trazer ofertas para a construção. E o povo responde muito bem. Responde com ouro, com prata, cobre, ferro, material de construção. E Davi, aqui esse trecho que vamos ler, é a oração que ele faz de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que ele fez, pela disposição das pessoas em ajudar e levantar. Veja que interessante. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fazemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, teus preceitos, os teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários.
Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Então aqui a gente vê que Davi conduziu a congregação à presença de Deus. Israel reconheceu, né, concordando com essa oração, a grandeza de Deus. Identificaram que de Deus que vinha toda essa riqueza, né? Não era, estou dando dos meus bens, das minhas coisas para o Senhor. Não, estou devolvendo aquilo que Deus já tem me abençoado grandemente. O povo entendeu que era pequeno diante de Deus e louvou a disposição de todos nessa intenção de ofertar ao Senhor. Então você vê aqui um exemplo muito bonito de oração de gratidão. Mas a oração também ela tem seu valor como súplica. A gente vê uma passagem em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá para o texto? Então, livro 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 até o 30. A gente vê aqui uma outra situação totalmente diferente. Eu vou ler apenas alguns versículos, né, porque o texto é bastante grande, mas é a citação que Josafá era o rei de Judá, Israel e Judá haviam se separado um do outro como nação, e o reino de Judá havia sido invadido. Entraram inimigos ali, e os inimigos haviam cercado a capital Jerusalém, o povo estava com muito medo, e é isso que fala esse texto aqui. Depois disso, os moabitas e amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha só que interessante como o povo se uniu em súplica ao Senhor. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscarem ajuda ao Senhor. Então Josafá orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu não és o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas Tuas mãos, e ninguém pode se opor a Ti. Não és Tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o Teu povo, e deste para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Aí ele continua aqui, né, falando e orando ao Senhor, e ele diz: mas agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse. E ele continua: vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que tu nos deste. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha que interessante, né? E Deus levanta, versículo 14, um profeta chamado Jaziel, e disse assim: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E depois ele continua: vocês não precisarão, né, lutar nessa batalha. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. E depois a história é bastante conhecida, né? O exército vai para a batalha, mas com os levitas à frente, louvando ao Senhor, e quando chegam lá, o inimigo já estava derrotado, todos estavam mortos, e o Senhor havia dado a vitória. Mas por quê? Porque o povo se uniu com o rei a suplicar a misericórdia do Senhor. O povo se uniu a buscar o Senhor e buscar a bênção de Deus. Com isso, então, a gente tem o significado da oração.
é algo que é para nos edificar, é algo para nos fortalecer. É uma das melhores experiências que devemos ter com Deus durante o culto. Por meio da oração podemos confessar os nossos pecados, exaltar a Deus com alegria, voltar os nossos pensamentos inteiramente a Ele. Inclusive é por isso que a gente ora de olho fechado, já reparou? Porque vai orar de olho aberto, você olha para cá, olha para lá, olha para o teto, olha para quem está passando, e o pensamento começa a voar e se perdeu totalmente. Então feche seus olhos, se concentre em buscar o Senhor, focar o seu pensamento no Senhor. E pelo meio da oração a gente pode ter comunhão com Deus, junto com outros irmãos em Cristo, e confiar e submetermos à soberania de Deus. Então tudo isso acontece na oração. Agora, você tem consciência que essa oração, esse momento, é um encontro com Deus? Porque muitas vezes fazemos as coisas mecanicamente. A gente, por exemplo, numa refeição, é tão comum, né? A pessoa senta diante do seu prato e faz uma breve oração, digamos até uma breve prece, né? Porque é aquela coisa mecânica já decorada e já vai para a comida, e mais por um hábito do que efetivamente por ter um agradecimento, um momento ali para falar com Deus: Senhor, obrigado por esse alimento, Senhor, abençoa esse alimento, abençoa quem fez esse alimento. Então a gente tem que lidar com essa expectativa. Às vezes a gente está somente desfiando diante de Deus pedidos um atrás do outro, né? E não é isso, é conversar com Deus, é falar com Deus, e isso se transforma em culto. Já parou para pensar então que você cultua a Deus antes da sua refeição? Já parou para pensar que você cultua a Deus antes de dormir, quando você agradece o seu dia? Já parou para pensar que você cultua a Deus quando acorda e fala: Senhor, vem comigo nesse dia? São momentos de culto ao Senhor. A oração, ela pode ter características diversas, dependendo do momento e para que ela é feita. Então, num culto missionário, isso falando do culto congregacional, com toda a igreja reunida. Num culto missionário, por exemplo, para que seria a oração? Para que orar num culto missionário? Pensou aí? Então, podemos orar para a salvação de vidas, que Deus salve vidas no campo missionário. Podemos orar para que Deus levante novos missionários. Podemos orar para que Deus sustente o missionário que está no campo, que dê sabedoria, que dê cura, que dê provisão. Podemos orar para que as nações se abram, para que a igreja, que muitas vezes é fraca, que é pequena, que é perseguida, seja sustentada por Deus. Tudo isso são momentos bem adequados num culto missionário. E num culto evangelístico? Para que seria a nossa oração? Pois é, essa resposta também é mais simples, né? Oramos para a salvação de vidas. Oramos para que o Senhor trabalhe nos corações. É interessante, o pastor Grava sempre destaca, ou quase sempre destaca, a importância da oração durante o apelo. Ou seja, no término da mensagem, da prédica do culto congregacional, há um momento que as pessoas que estão ali presentes são desafiadas a entregarem sua vida a Deus. E saiba disso, é um momento de batalha espiritual, é um momento onde a pessoa está ali: eu vou me entregar, não vou, e o inimigo está trabalhando contra, esteja certo disso. Mas nisso tudo, a influência do Espírito Santo de Deus, a influência do povo de Deus, unido em oração, para que haja vitória espiritual ali naqueles momentos. Dando continuidade então aqui à nossa aula, né? Na verdade, home office tem dessas coisas, né? Houve uma pequena interrupção porque fui chamado ao telefone.
Enfim, vamos seguir aqui, né? Então eu estava falando sobre a gratidão. Há momentos, há cultos, né, onde a intenção é louvar a Deus pelo que Ele tem feito. Então, na posse de um pastor, na inauguração de um templo, num casamento, né, é um momento de gratidão ao Senhor, na consagração de uma criança. São momentos de clamor, de súplica, sim, né, às vezes pela vida da criança, a vida do casal, mas também de gratidão pelo aquilo que Deus nos tem dado, né? E num culto de oração, que é o, né, já vamos dizer assim, culto oficial, né, ou reuniões de intercessão da igreja, aquela coisa assim, é o momento de orar a Deus, clamar ao Senhor, pedir que o Senhor opere nas nossas vidas, nas vidas de outras pessoas. Eu tinha por hábito, quando eu dirigia um culto de oração, que era uma igreja pequena, então a gente tinha essa facilidade de falar para as pessoas assim, olha, fale seu pedido. Aí tinha, cada um colocava o seu, né, para pouca gente e tal. Dá para fazer isso também numa igreja grande, quando separa em grupos de 5 pessoas, por exemplo. Aí depois que cada um compartilhava o seu pedido, havia um momento de oração, mas esse momento de oração, eu instruí a pessoa a não orar pelo seu pedido, mas orar pelo pedido do irmão que estava ao seu lado. E aquele do lado, orar pelo do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Por quê? Isso numa certa didática, uma certa intenção didática. Por quê? A gente sempre pede muito para nós. A gente sempre pede com muita ênfase para nós. E a gente precisa sempre aprender, ser instruídos, ser treinados a orar e interceder pela outra pessoa. E muitas vezes a gente ora, Senhor abençoa o missionário no campo, que ele seja curado, mas a gente não põe o coração. E isso faz muita diferença. Então eu quero colocar para vocês algumas perguntas. Vamos lá, para a gente pensar, né? Qual o valor da oração quando o povo de Deus está reunido? Veja que há uma diferença aqui. Há tempo a sós com Deus, pequeno grupo, culto doméstico, celebração dominical. Qual o valor da oração coletiva? Qual o valor da oração quando o povo de Deus está reunido? Porque você sim, deve orar no seu tempo a sós com Deus. Essa é uma prática que tem que ser constante. Mas na coletividade, qual o tamanho desse valor? E não me responde assim, é muito valor. Reside a importância de sermos corpo de Cristo. E um corpo que tem muitos membros, alguns aqui presentes, outros pouco mais longe e outros muito longe. Mas somos corpo de Cristo e estamos exercendo a função de corpo. Qual a importância dos cultos específicos de oração, como vigília, santa convocação? Por que tem que ter um culto de vigília? Culto de oração, vigília de oração. Você não ora em casa? Você não tem teu tempo a sós com Deus? Por que tem que ter? E é gozado, né? Assim, é interessante. Parece que Deus opera com mais poder, com mais vigor num culto de vigília. Você já percebeu? Porque é o corpo de Deus reunido. E, por fim, esse momento de culto coletivo é um momento dos dons espirituais virem à tona. É o momento de você exercer o seu dom. Mas você está falando em batismo de Espírito Santo, falar em línguas, revelação, essas coisas? Deixa Deus operar. Deixa o Senhor operar. Se o Senhor vai te usar para consolar uma pessoa, que o Senhor te use. Se o Senhor vai te usar para trazer uma palavra para outra pessoa, deixa Deus te usar. Se Deus vai te usar para que você interceda por outra pessoa, deixa Deus te usar. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Tem uma música que eu acho muito bonita. Você pode consultar depois na internet, no YouTube, colocar o áudio, né, para você.
Eu tenho a letra dela aqui e eu quero que você pense nessa letra, porque ela é muito bonita. Ela diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Que mensagem maravilhosa, que mensagem linda. Então a gente não pode se esquecer disso. Falar com Deus, falar com o Senhor é o que eu preciso. Seja no teu tempo a sós com Deus, seja junto com a oração. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo dois trechos da palavra de Deus que diz assim, Mateus 18, 20, Jesus ele promete que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em nome dele, ele estará presente. Esse é o valor do culto coletivo, esse é o valor da oração coletiva. E Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele ensina que muito vale pela sua eficácia a súplica do justo. Deus te ouve. Deus te ama. Deus está pronto para estender a sua mão sobre sua vida e te abençoar como pessoa e como igreja. Uma igreja pode ganhar quando não somente um, mas quando muitos que confiam em Cristo entendem o poder que existe na oração. Deus te abençoe e espero vê-lo pessoalmente em breve, em nome de Jesus.